quarta-feira. Bom dia! Quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água. Conversando Água. Conversando Água. Conversando Água. Quarta-feira, 16 de março de 2022, Conversando Água número 55. E bora começar o programa já falando de um tema fundamental para a sobrevivência da humanidade na face da Terra, que é o McDonald's. Eu estou trazendo esse tema aqui porque eu fiquei genuinamente comovido com as grandes filas, quilométricas filas na frente das lojas da McDonald's na Rússia. Os russos estão enfrentando aquele inverno rigoroso e fazendo filas quilométricas para garantir o último Big Mac. Como a gente sabe, McDonald's, juntamente com outras marcas, sabiamente se retirou da Rússia e aí as lojas estão com os dias contados lá, né? Tem dia para fechar e os russos estão lá. Tem russo comprando Big Mac a granel para estocar e depois especular no preço, uma vez que não vai existir mais McDonald's na Rússia. E a tendência é que o Big Mac fique mais caro do que um Bitcoin. É uma atitude, eu acho que sábia, inclusive porque o sanduíche da McDonald's a gente sabe que se preserva crocante e fresquinho durante anos a fio, principalmente na Rússia, onde o ambiente se assemelha a uma geladeira, né? Então o cara pode comprar 100 Big Macs e guardar em casa embaixo da cama, que daqui a 10 anos eles vão valer uma fortuna e estarão fresquinhos e prontos para serem deliciados pelo milionário que puder comprá-los. É isso aí. Especulação financeira em cima de sanduíche da Big Mac. Eu sou uma cachorra de McDonald's, tenho que confessar, porque passei muitos anos recusando McDonald's, não gostava, não tinha... Genuinamente eu não gostava de McDonald's, mas não sei o que aconteceu na pandemia, que hoje em dia eu não posso ter uma larica que eu já fico sonhando com aquela Coca-Cola sem gás, a batatinha super salgada e aquele sanduíche de papelão com aquele gostinho especial que deixa a gente viciado. É isso aí, McDonald's, essa é a minha experiência. Boa semana para todos. Bom dia, Conversando Água. Mais uma semana, estamos aí firmes e fortes, apesar da guerra. Essa questão do McDonald's aí, eu acho que tem que botar mesmo pra fuder na Rússia. Eu ia ficar mesmo preocupado se lá tivesse uma Maxi Burger e dissesse que ia fechar. Se eu fosse russo e dissesse que ia fechar a Maxi Burger, aí eu acho que o bicho ia pegar. Mas McDonald's realmente, eu me lembro aqui em Recife que era um marco essas situações assim a primeira McDonald's que abriu, eu me lembro que foi ali perto do Clube Português. Eu me lembro que eu estudei marketing, né, na escola de marketing ali na Benfica. E eu me lembro de ter muito amigo meu que foi trabalhar na McDonald's porque tinha aquele sonho meio gringo, né, de trabalhar na McDonald's, fazer parte daquele esquema, ganhar aquelas bolinhas, funcionário do mês e tal, não sei o quê. E eu me lembro que eram filas quilométricas para entrar naquele drive, porque ninguém nunca parece que tinha comprado comida dentro do carro. E tinha toda aquela filosofia gringo-americana que a gente assistia nos filmes, que era foda. Mas é isso, McDonald's é marco, eu acho, de uma série de coisas. Eu não vou mentir, eu gosto. Aquele cheddar ali pra mim é sensacional, não vou mentir. Aquele sorvete branco que não tem gosto de nada, que quando bota aquela calda, aquele amendoim que chama de sundae, depois eu acho sensacional. Mas eu concordo com o Will, tem alguma paradinha ali, os caras botam, sei lá, alguma droga, alguma coisa que fica meio viciante, que o cara termina gostando mesmo. A batatinha, eu vou dizer, a batatinha é pra se arrombar, né? E realmente, eu nunca assisti esses Super Size Me, essas coisas, esses filmes que tinha assim não, exatamente para não deixar de comer, porque eu gosto. Graças a Deus não como muito, mas que eu gosto, eu gosto. Uma coisa que me lembra muito também a McDonald's do Clube Português, era uma coisa também que eu nunca entendi, era aquele Ronald McDonald, aquele palhaço lá. Porque eu me lembro de algumas situações, de alguns pirrais, chegar na porta da McDonald's que abrir, ver o palhaço lá dentro, o cara vestido de palhaço, dar meia volta e sair correndo, velho. Porque o bicho era meio assustador. Podia ser listradinho de amarelo e vermelho, o diabo que fosse, ter cara de palhacinho, mas pra mim era palhaço do terror. Eu já vi muito pirra sair correndo na McDonald's por causa dele. Cerejo, Super Size Me.
só dá vontade de comer McDonald's, velho. Você assiste aquele filme e já tá com o dedinho se bulindo assim pra pedir no delivery. E olha que o delivery de McDonald's é uma bosta. Chega tudo pior do que na loja, obviamente, né? Batatinha frita fofa, o refrigerante com menos gás ainda, sanduíche todo amassado, todo mufino. Eu não consigo nem entender como é que os sanduíches duram tantos anos fresquinhos, mas não resistem a uma viagem de moto com o entregador, né? É um mistério da humanidade isso aí. Mas Super Size Me só dá vontade de comer McDonald's, pô. Outro filme, vou dizer logo, que dá vontade de comer McDonald's eu não lembro o nome, quando eu lembrar eu falo. Não, e a premissa de Super Size Me é completamente errada, né? Porque o cara faz a coisa mais idiota do mundo, tipo, eu vou passar agora só a comer na McDonald's, tipo, como se fosse uma coisa razoável de se fazer, né? Porra, vai passar todo dia comendo na Mira ali, tá ligado? Mira, pra quem não sabe, que em Recife é um restaurante de comida tradicional. Vai comer na Mira todo dia, tu morre numa semana, filho da puta, tá ligado? Então, Super Size, eu acho que a premissa é toda errada. E essa porra do delivery da McDonald's eu acho do caralho, porque se eu fosse professor de física e fosse dar aula de termodinâmica, eu ia encomendar um sanduíche da McDonald's para entregar na aula, porque eu ia explicar como funciona a termodinâmica. Sabe como é? Que é do caralho, porque chega o sanduíche frio e a Coca-Cola quente. É maravilha, a troca térmica. Pois quando chegou o McDonald's no Recife, foi um fuzuê tão grande que as pessoas de João Pessoa, nossa capital vizinha, praticamente um bairro do Recife, pegavam o carro e vinham da Paraíba para Pernambuco para comer McDonald's. E realmente esse movimento foi tão intenso que rolou até reportagem no jornal, assim. Eu me lembro da reportagem, tinha uma foto, assim, de uns amigos no carro, assim, o carro com a placa João Pessoa, Paraíba, assim, enfrentando o drive-thru da McDonald's de Recife, assim, pra comer. Come, faz um lanchinho, depois compra outro, eu acho, pra levar pra casa e vai-se embora e cruza a fronteira estadual novamente. Essa foto dessa galera, inclusive, era com uns amigos, grandes amigos de uma amiga minha que estudava na faculdade comigo, Giovana. Até falei com ela semana passada. E que ela não sabia que eles vinham fazer essa palhaçada. E aí, meu irmão, ela passou uma semana, assim, num caso extremo de vergonha alheia, assim, foi muito onda. Bom dia, começando água. Ô, Serê, tu falasse que foi a do Clube Português, mas se eu não me engano, a primeira McDonald's do Recife foi no Shopping Center Recife, aquela que ficava do lado de fora, tá ligado? E eu lembro especificamente disso porque eu fui com meu tio, que a gente foi comprar lanches pra jantar na casa de vovó, porque justamente era uma novidade do caralho, não sei o que lá. E tinha uma fila quilométrica do caralho. Só que aí, tipo, prestes a abrir, bem pertinho da hora de abrir, abriram uma segunda porta, que era do outro lado, que a galera não sabia que tinha essa segunda porta, e a gente se deu de bem, porque a gente conseguiu, tipo, viu que esse negócio ia abrir, sei lá como, e ficou em primeiro lugar da galera da segunda porta. Então a gente conseguiu pegar o lanche da McDonald's sem ter que esperar 1 milhão de anos para entrar na loja. Eu tenho pra mim, quase com certeza, que foi a do Shopping Center Recife. Cecília está corretíssima. A primeira McDonald's do Recife foi Shopping Recife, ali do lado de fora. Pra fuder ainda mais com os paraibanos, né? Porque os caras chegam pelo lado norte do estado e ainda tem que cruzar a cidade todinha pra chegar na Zona Sul, que é onde ficava essa McDonald's. Pois acreditem, eu conheci o cara que era o Ronald McDonald do Brasil, entendeu? É daqui de Recife ele, inclusive, mas ele se mudou pra, sei lá pra onde, Rio, São Paulo, não sei o quê, e virou o Ronald McDonald. E pra quem não sabe o problema que o tá falando em relação a chegar pela Zona Norte e ter que parar na Zona Sul, Recife é o lugar onde você vai pra Porto de Galinha, que é uma praia que tá, sei lá, 60 quilômetros daqui, e você passa 1 hora pra sair da cidade e mais 1 hora pra chegar na praia. E aí então é isso, assim, então dentro da cidade, o grande problema pra ir pra praia é sair da cidade. Depois que sair da cidade é tranquilo. Aliás, quem é Ronald McDonald perto do Palhaço Chocolate, né? Porque o Palhaço Chocolate tá aí na ativa, fazendo show, plagiando tudo quanto é personagem no show dele e saindo impune dessa parada, né? 80 anos de carreira. E parece que a McDonald's aboliu o Ronald McDonald eu posso estar enganado, mas eu li em algum lugar que se não aboliu, está para abolir aí a imagem desse palhaço, da comunicação da marca. Minha gente, pelo amor de Deus, uma cidade que tem Burger não deve nada ao McDonald's. McDonald's é um lixo, esqueçam isso. Vão pro Burger, galera. Sejam felizes e lá ainda tem Heineken. E esse palhacinho é dos infernos. Eu nunca vi um palhaço tão feio, tão mal desenhado. Ele só me lembra filme de terror, sinceramente. O único sanduíche possível de Recife era o Mania de Comer. Descanse em paz. E o resto dá pra quebrar o galho. E antes disso, a minha memória afetiva de hambúrgueres vai para Come Come.
particularmente eu como milho. Se a gente puxar mais um pouquinho essa corda, Cecília vai ter mais uns 3 hambúrgueres aqui de memória afetiva, porque já foi McDonald's, agora já é Come. Se esticar mais um pouquinho, vai aparecer mais um Moi. Fala aí, Cecília. Falar nisso, alguém pode me esclarecer qual foi essa parada aí de censura do filme que tiraram da Netflix de Porchat e Gentili? Teve a ver com... Alguém me explica aí. Recadinho do ouvinte explicando pra Cecília o que é qual é essa ambulância aí. Recadinho do ouvinte. Bom dia, Conversando Água. Ouvinte ao vivo. Foi o seguinte, Fábio Porchat fez o papel num filme de Danilo Gentili, já começou errado aí, né? Onde ele aparece se masturbando na frente de 2 jovens, chamando dois crianças, são pré-adolescentes, chamando pra masturbar ele, pra falar sobre, violência sexual. Eu não sei o contexto do filme, mas isso já foi pro ar, já passou no cinema, 2017. E agora os bolsonaristas tiraram do bolso, para não dizer de outro canto, uma confusão para tirar o filme da Netflix, porque isso é um absurdo, é apologia ao estupro. E aí tem toda uma discussão sobre o momento em que isso aconteceu, que essa censura aconteceu, se na hora errada. E eu já vi uma pessoa especialista em educação explicando que realmente não é adequado para 14 anos, mas que se seu filho por acaso já viu, sua filha por acaso já viu, pare, sente, converse com ela e explique que estupro e violência sexual nem sempre acontece com toque e com contato físico. Às vezes o abuso acontece simplesmente na presença da pessoa, assim. Não censuraram na época, porque na época os bolsonaristas adoraram o filme, disseram que era incrível, que era um filme que fugia do politicamente correto. Aí agora eles resolveram não gostar, porque eles são assim. Peraí, minha gente, eu lavei 2 pratos aqui, vocês mudaram o assunto já. Deixa eu voltar pro assunto de palhaço bizarro, porque temos aí um desafio para Fred. Eu quero que Fred use seus talentos aí de manipulação de imagem, de programação, inteligência artificial, para revelar pra gente como é o rosto do palhaço chocolate sem a maquiagem, que é um negócio que ninguém nunca viu. Eu que já dividi palco com o palhaço chocolate, eu tive o meu show, Cecília estava também nesse dia, tive meu show interrompido pela porra da bandeira do palhaço chocolate. Eu não sei a cara do palhaço chocolate, eu só sei da mão dele, né, que a mão dele não usa maquiagem e ele tem aquela mão que parece a mão da bruxa da Branca de Neve naquele momento que ela pega a maçã, sabe como é no filme da Disney. Pois bem, Fred, revela a cara desse palhaço aí pra gente ver quem é. E lembre-se que nos anos 80 o Fantástico, programa da Globo, já tinha contratado um desenhista forense, aquele cara que faz retratos falados, para tentar revelar como era a cara dos membros da banda Kiss, que se maquiavam depois de ter visto um show da Secos e Molhados e acharam muito legal e colocaram isso pra frente. São mundialmente conhecidos por tocarem com a cara pintada e o Fantástico já queria revelar, e como não tinha computação gráfica, chamou um desenhista forense que errou, né, todas as feições dos 4 membros. Mas eu sei que você vai acertar, então, por favor, qual é a cara do palhaço chocolate? Bora Conversando Água. Quarta-feira começa sempre a 1000 com esse podcast maravilhoso. Olha, McDonald's tem alguma coisa para viciar de fato ali dentro. E eu respeito muito essas coisas que viciam o ser humano, né? Porque, precisamos deles para sobreviver. Já dizia Chico Buarque, sem um cigarrinho, ninguém segura esse rojão. Então, sem um Maczinho, também ninguém segura esse rojão. Então, eu entendo o desespero dos russos, entendeu? Apesar que eu tô com Cecília, que saudade mesmo eu tenho da Come. A Come com aquele Come Milho, hein? Show de bola. Inclusive, o prédio onde funcionava a Come, que é uma das Come, né? Que é aqui perto de casa, acabou de ser derrubado para dar lugar a mais um prédio de apartamento gigantesco e bonito que ajuda na paisagem, ajuda no trânsito também. É uma beleza. Então é isso. E o que mais? Palhaço chocolate, bicho. Eu admiro demais. Inclusive tem uma história dele, e num dia lá, há muitos anos atrás, depois de um dia das crianças extenuante, cujo ele fez um evento ali no 13 de maio, né, ele estava exausto, ele esqueceu de tirar a maquiagem. Na saída lá do evento, todo mundo já tinha ido embora, ele ficou lá como último a sair, foi fumar umzinho de leve. Foi fumar um e acabou sendo preso, ainda com a máscara, ainda de maquiagem. A turma viu, ei, pode fumar maconha aqui não, e passaram a algema nele, velho. Não sei se é verdade essa história, mas eu ouvi falar, prenderam o palhaço chocolate certa feita, estourando um, ainda de maquiagem, ainda montado de palhaço, no Parque 13 de Maio. Isso aí já exalta aí o
meados dos anos 90, se eu não me engano. E se for verdade, né? Mas se não for verdade também, fica sendo. A verdade é a versão dos fatos em que todo mundo acredita. Já tenho dito isso. Forte abraço. E para fechar minha participação nesta manhã aqui, que os jovens estão me chamando, essa fala de Cecília aí sobre abrir uma segunda porta e ela se dar bem na fila me lembrou de um caso escabroso que aconteceu. Quando foi rolar show de um artista adolescente em São Paulo, não sei se foi Justin Bieber, Selena Gomez, algum desses aí que os babacas gostam, né? Aí vocês sabem que tem esse povo doente que acampa na fila meses antes para garantir um lugar privilegiado na frente do palco, né? Monta tenda e tudo, fica se revezando e tal, e não foi diferente. A calçada lá do, eu acho que era aquele estádio do Allianz, né? Que é o Palmeiras, não sei, enfim, lá onde tem os shows em São Paulo. Na calçada ficou cheia de barracas e os adolescentes morando lá nessas barracas, né, porque queriam arrumar esse lugar privilegiado. Aí foi rolar uma reportagem lá da TV. A entrevistadora chegou lá para a menina que estava na primeira barraca e disse: quanto tempo você está aqui? Ela falou: 40 e tantos dias. E quantos dias faltam pro show? Aí ela falou: faltam mais 3 meses, né? Então a mulher falou: você vai passar aqui, sei lá, quase 4 meses, assim, 5 meses na barraca? Ela: sim, porque falando de tal, meu artista preferido, eu tenho que pegar um lugar, não sei o que lá. Pois bem, vocês já sabem do desfecho disso. Depois teve uma reportagem dizendo que ela estava no portão errado e ela provocou o crescimento da fila no portão errado e abriram a entrada do negócio, foi a venda de ingressos, num portão do lado oposto, tanto que abriram e eles só souberam pela internet. Eles estavam lá, mas souberam pela internet, porque o estádio é grande, tem um quarteirão todo, e saíram correndo, deixaram barraca lá, o caralho, enfim, desespero, é castigo, o nome disso, castigo. Passou 4 meses na fila, quando abriu estava no rabo errado da fila, né? Mas não termina aí essa história maravilhosa, que corta para alguns anos depois, e estava rolando uma reportagem na TV sobre as pessoas que se atrasam e não conseguem entrar para fazer a prova do Enem. Vocês sabem que tem esse fenômeno, né? Toda vez que vai ter Enem, tem sempre alguém que chega 1-2 minutos atrasado e fica chorando no portão. Pois uma menina foi entrevistada chorando no portão do Enem, dizendo que não deu tempo para chegar para fazer a prova. E aí depois alguém na internet descobriu que era a mesma menina que foi entrevistada que estava passando meses na porta do show. Aí compararam, assim, botaram uma imagem junto da outra, assim, para detonar a coitada da menina que já estava sofrendo por ter se fudido no show e ter perdido o Enem. Mas, porra, minha filha, se você consegue passar meses para ver seu artista, porra, chega 10 minutinhos antes no Enem lá, vai lá. Não tem justificativa, não bote a culpa no cara que fechou o portão não, tá? Nesse caso, Will, a gente só tem uma questão a ser considerada, que se ela ficasse meses na fila do Enem, ela ia perder com toda certeza as aulas, ela ia deixar de estudar. É uma situação deveras delicada. Agora, realmente, as pessoas se antecipam para aquilo que elas querem, né? Eu me lembro aquela frase de coach: não lhe falta tempo, lhe falta definir prioridades. A menina claramente não soube definir uma prioridade. Bom dia, Conversando Água. Eu tô vindo aqui depois de toda essa conversa da quarta-feira de manhã aí, animadíssima, dizer que eu tenho um pouco de medo de palhaço, sim. E de alguns palhaços em específico. O Ronald McDonald nunca foi um palhaço que me apavorou, não. Mas eu me lembro, e toda vez que eu fecho meus olhos eu posso me lembrar exatamente do quadro de palhaço que tinha na casa da minha avó. Quando a gente ia dormir lá no final de semana, tinha esse quadro, velho. E era um palhaço horroroso. E ao mesmo tempo era uma coisa meio 3D, assim, meio real. E aí ele ficava olhando com aquela cara de... aquele sorriso meio falso, assim, meio grande, mas ao mesmo tempo meio misterioso. E aí você, criança, ia dormir, e aí você entrava no quarto com aquela luzinha baixa do abajur e tava lá, porra do palhaço olhando pra você. Meu irmão, velho, esse palhaço destruiu várias noites minhas, assim. O início da noite, né? Que eu sempre fui boa de dormir, então depois que eu pego no sono, não tem problema. Mas, tipo, sempre que eu entrar no quarto e puta que pariu esse palhaço. E eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu também tenho medo de boneca. É um medo que eu tenho até hoje, assim. Eu acho boneca uma coisa muito apavorante. Principalmente essas bonecas que tem uma semelhança maior com a realidade. E que hoje em dia tá super em moda, né? Que é essa tal dessas Baby Alive, Baby Newborn e não sei o que lá. Meu irmão, velho, eu sou muito apavorada. Principalmente quando alguma parte da boneca quebra. Ou aquela que fica com o cabelo todo espetado pra cima. Eu me fodo demais com boneca, velho. Não gosto, não. Caralho, velho, Baby Alive e Baby Newborn é muito clichê de filme de terror, tá ligado? Puta que pariu. E sim, eu tenho 2 filhas que têm bonecas e eu evito muito olhar pra elas.
Eu não gosto, eu não sou aquela pessoa que brinca de boneca e acha super legal brincar de boneca, não. Obviamente que não é um medo que me... como eu mandei no áudio que fica apavorada. Eu não gosto de olhar, eu não acho que decora. Por mim eu dava tudinho, mas também eu obviamente consigo conviver com elas dentro do espaço. Mas aquela newborn, as meninas não tem não, que aquilo dali eu acho realmente apavorante. Aquela que é um bebê mesmo, assim, de verdade. De verdade não, de mentira, mas com cara de verdade. Rapaz, Raul, meu pirraia, que tá com 13 anos agora. Quando ele era molecote, né, pequenino, a gente deu a ele um carrinho daquele Relâmpago Marquinhos, do filme Carros, da Disney. A Disney não, como é que é aquela porra? Bem, aquele filmezinho, lá do Relâmpago Marquinhos. Aí, bicho, de madrugada, velho, o carro começava a funcionar. Ai, eu sou Relâmpago Marquinhos. Onde é que você vai? Eu estou correndo. Do nada, o bicho botava pra correr. Correr não, né? Fazer a zoadinha, que ele tinha aquele dispositivo que você apertava e ele falava, né? Fazer o barulho de carro. Eu sei que isso que era o que tava passando na porta do quarto dele assim. De madrugada você ouviu o carro funcionando. Aí eu fui lá e tirei a pilha, né? Aí fica o mistério. Será que ele funcionou sem pilha? Eu fui pesquisar aqui na internet e o nome da boneca é bebê Reborn. Mesmo assim, vejam aí a foto, mandei quem quiser procurar aí, ouvintes, na internet. É apavorante, pô, apavorante. Paulinho, o nome da empresa que fez o filme é Pixar, né? Essa mesmo, Diana Meira, muito obrigado. Eu acho um absurdo essas bonecas com jeito de gente, pô. Eu fico assim desesperada. Você olha pra boneca, você leva cada lapa de susto. É uma boneca, é um menino. Não precisa disso não, pra criança ser feliz. Qualquer bonequinha de pano tá bom, velho. Isso devia ser proibido por lei. E tem outra coisa, essas bonecas são caríssimas. Minha filha pediu uma, porque a minha sobrinha tinha. Aí eu disse, não vou dar não. Primeiro que a boneca é terrível e é caríssima. Minha mãe foi, a avó dela foi, pá, deu a boneca. Aí temos uma bonequinha dessa aqui, maravilhosa, aqui, escondida. Eu botei dentro da gaveta, sabe? Fiz uma caminha, só deixa a bichinha dormir na gaveta, deixa a bichinha dormir na gaveta da cômoda, deixa. Aí tá bom, papai. Aí eu abri, botei, fechei a gaveta, está na gaveta dormindo até hoje. Espero que não acorde. Diana Moura, isso é proibido por lei em vários países, né? Tá aí o Talibã para comprovar, né? Não pode ter nenhuma figura que se assemelhe ao ser humano. E eu não sei o que é pior, se é chamado de newborn ou reborn, né? Porque reborn é renascido, pô. Então a gente já deduz aí que era uma pessoa que estava morta e que foi trazida de volta na forma de uma boneca. É exatamente isso, Will. É pior ainda. Agora eu tô vendo aqui a imagem que a Diana mandou e realmente a boneca é desnecessária, né? Totalmente. Agora, apavorante mesmo, o grande terror é realmente, como o Paulinho falou, o preço. Deus me livre. Vou perder o sono hoje à noite. É duro a gente ter que concordar com o Talibã, né? Pô, nunca achei que chegaria esse dia. Nós estamos em momentos muito difíceis, Moura, pra ter ideia. O Talibã está pedindo calma na Europa agora, a Rússia e a Ucrânia. A turma do Talibã tá assim, gente, por favor, vamos manter a calma, não vamos brigar com um amiguinho. O Talibã tá fazendo isso, porra. São os sinais dos tempos. Se a gente botar isso no nível de o quanto fudido estamos, né? Aí tem um nível de fudido que é nível Talibã pedindo calma. Esse é o nível de fudido que a gente tá vivendo hoje em dia. Pois aproveitando aí que tocaram no assunto da guerra, a gente não pode deixar de falar eu vou até abrir um quadro novo aqui que é Brasileiro só faz merda! Brasil! Não sei se vocês sabem, mas tem uns brasileiros mercenários que ficam por aí rodando o mundo procurando guerra para lutar em troca de dinheiro, né? Não sei se o ouvinte sabe também, mas várias guerras estão acontecendo simultaneamente, não apenas essa que passa no noticiário, mas todo dia tem uma guerra rolando. Eu acho que nos últimos 200 anos não houve um dia sequer em que não houvesse alguma guerra rolando em algum lugar. E tem os mercenários do mundo inteiro estão por aí querendo faturar, né? O brasileiro está nessa também. Alguns brasileiros se alistaram e foram lutar na Ucrânia contra a Rússia, né? Alguns deles ficaram apavorados, voltaram e deram depoimentos na imprensa ridículos, dizendo eu não sabia que a guerra era desse jeito, e outros foram para ganhar like na internet. São tipo mercenários, guerrilheiros, influencers, gente que é ex-PM, ex-exército, ex-qualquer coisa e tem algum conhecimento aí do manuseio de armas e vai pra luta. Obviamente que esses caras são quase sempre bolsonaristas e simpatizantes
simpatizantes do neonazismo, né? E aí o que aconteceu, essa parte é foda, o que aconteceu é que eles estavam no front, lá lutando contra a Rússia e fazendo conteúdo para o Instagram, só que eles colocavam a localização, os russos que não são besta, seguiram esses caras, viram a localização e tacaram um míssil lá. E a imprensa internacional está dizendo que por causa dessa amostração dos brasileiros com geolocalização no Instagram, o míssil bateu lá e matou dezenas de pessoas que estavam lutando no exército paramilitar ucraniano, que é esse que eles contratam gente do mundo inteiro para ajudar no cacete. Nesse caso, chapéu de otário é marreta, né? O único problema disso, sinceramente falando, é que tinha gente lá que não estava postando e levou um míssil na cara de todo jeito, né? Mas o resto é para ter pena? Devo ter empatia com a pessoa que vai pra guerra e fica postando a localização? O que é que você faz com essa pessoa? Caralho, brasileiro tá de parabéns, né, velho? Já era escória na internet, né, velho? Então agora é escória na guerra, né? Puta que pariu, viu, velho? Tá de parabéns essa galera aí. Inclusive, eu não sei se esse número ainda vale, porque tá aí uns 10 anos de atraso, mas fica na margem de erro aí, fácil, né? Que o momento que a gente vive hoje tem mais guerras do que qualquer outro momento da história da humanidade. Então isso serve aí pra quem tá dizendo que a coisa tá melhorando só porque tem essa vida, né, de classe média e iludida, né? E aí acha que realmente o mundo tá um lugar bom pra caralho pra se viver. É isso aí. Fred, a informação é quase essa. Não é que a gente tenha neste momento um maior número de guerras acontecendo, mas a gente tem um maior número de pessoas afetadas por guerras. A gente deve ter oficialmente umas 8 guerras acontecendo agora, né? De pequenas e grandes. Tem guerra que tá aí há 4 anos rodando, ninguém fala porra nenhuma, né? A Índia já tacou um míssil nuclear no Paquistão e disse que foi sem querer essa semana, isso já é outro assunto, né? E o Paquistão interceptou esse míssil no ar. Mas o que a gente tem hoje é um grande número, o maior número de pessoas afetadas pela guerra. Então, assim, a gente nunca teve tanta gente se deslocando para fugir de guerra, seja refugiado, seja gente que vai para a própria guerra, entendeu? Gente que está morrendo na guerra. Então, as guerras hoje elas causam um prejuízo muito maior. E se a gente juntar, na verdade, com outras informações, aí a gente vê que a situação está uma bosta mesmo. Não é que porque a gente tem remédios e a gente tem mais qualidade de vida que o mundo está melhor, não, porque a gente nunca teve, por exemplo, uma quantidade tão grande de pessoas que foram deslocadas de seus lugares de origem por conta de eventos naturais, seja incêndio, seja terremoto, seja maremoto, cheia, o caralho, não sei o que. Aí junte isso com as guerras, junto com praga, o caralho, regime autoritário, e realmente tá uma zona do cacete. Eu não quero nem continuar nesse assunto, senão o podcast vai ficar muito baixo astral. Por favor, tragam aí alguma coisa animada pra gente subir o clima de novo aqui. Eu fico só pensando assim, um país solta um míssil no outro sem querer. É quase como se fosse um pum, né? Eita, ups, escapou, foi sem querer. Queria saber como é que se faz isso. Evidentemente, estou falando do míssil, né? Do pum, eu sei como é que se faz sem querer. Falando em pum, o algoritmo errou feio comigo hoje de manhã, porque apareceu uma notícia no Twitter de um perfil que eu não sigo, que dizia que Poca, eu não sei quem porra é Poca foi internada porque segurou um pum. E ela aconselha, soltem mesmo. Assim, essa era a manchete. Eu, obviamente, não cliquei porque eu não sei quem é Poca. E eu sei que segurar pum é uma coisa horrorosa, a pessoa tem que soltar mesmo. É isso aí. Pois é, amor, é que eu ia dizer. Acho que o pum é fácil soltar sem querer, né? Você vai levantar e aí quando vir já foi. Agora, eu acho que a analogia boa do míssil é tipo, meti um tapão na cara do outro e eita porra, foi sem querer, velho. A minha avó, Dona Mariquinha, dizia, segura peido, dá nó nas tripas. Sabedoria de vó é sabedoria de vó, né, gente? Pelo amor. Eu nunca, jamais entendi o que danado é nó nas tripas. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas quando eu era criança alguém falava assim, não faz isso não que dá nó nas tripas. Eu sempre ficava me perguntando, cara, como é que dá nó nas tripas? Como é que isso é possível, né? Enfim. Eu também não sei não, Moura, mas vou perguntar à vovó. Eu imagino que nó nas tripas seja uma torção da alça do intestino e meu irmão já teve e é foda. É tipo assim, por algum motivo, algum movimento, alguma coisa, você sabe que o intestino tá lá, né? Fazendo uma dança dentro da sua barriga enquanto transforma os alimentos em cocô. Mas parece que às vezes ele dá um nó em si próprio e é foda. Dizem que não é careta não o negócio. Então tá explicado e pelo jeito a vovó tinha razão. Com a medicina empírica que ela aprendeu lá em Limoeiro. Porque se o intestino tá lá dançando, o gás, né? O gás, o metano feito nesse transporte aí fecal, ele deve balançar esse intestino com mais força, né? Porque o gás vem para balançar. Então ele balançando, o intestino dá aquela balançada e aí, ó, dá o nó. Estourou, papai.
Eu morro de medo não nas tripas. E eu também tenho que reforçar que eu acho esse negócio de não peidar um absurdo. Eu não nego peido pra ninguém. Pode estar quem for do meu lado, a rainha da Inglaterra, eu vou soltar um peido do lado dela. E vou pedir desculpa caso faça aquele barulho estrondoso ou algo do tipo. Mas não nego peido pra ninguém, não. É aquela velha história, né, Cerejo? Quando eu ligo a seta, eu entro. Posso estar em cima de uma ponta. Se eu bater assim e liguei a seta, eu vou entrar. Todo jeito. E lembrando aí para os rapazes do podcast, os ouvintes e os participantes, que não existe a torção apenas da alça do intestino, mas também tem a torção do testículo. A expressão fulano acordou com o ovo virado vem exatamente desse fenômeno aí em que os testículos trocam de lugar e dá uma dor insuportável, dizem, né? Eu nunca tive isso, mas a galera às vezes andando a cavalo, andando de bicicleta ou leva uma bolada no ovo, um negócio desse. E é foda, assim, às vezes requer uma cirurgia aí para colocar suas bolinhas no lugar de volta. A gente não ia trazer assunto animado pra subir o clima, pro podcast não ficar muito baixo astral. Eu tô baixo astral pra caralho com esses assuntos aí, velho. Porra, inclusive deu até uma coceira aqui no ovo. Eu já comentei aqui em episódios passados até, e confesso que sofri até certos bullying de alguns ouvintes que vieram falar comigo depois, mas esse podcast aqui pra isso. Eu nasci com os 2 testículos num canto só no saco escrotal. Depois uma cirurgia foi e organizou isso. Preocupado não só com isso, porque eu acho que isso não é nenhuma problemática para mim no futuro, de eu ficar de ovo virado, mas eu ando muito de bicicleta, né? E aí eu me preocupo muito com essa questão de onde ficam os testículos na sela e essa questão da próstata e tal, que muito ciclista fala disso. A minha sela, por exemplo, ela tem uma espécie de uma cava no meio dela, assim, exatamente para o meu ovo não virar e para não ficar amassando muito essa próstata. Mas relatos de ciclistas, ovos viram em bicicleta também. Eu queria trazer um relato aqui de uma coisa que eu vi hoje de manhã aqui pelo bairro. Tava resolvendo algumas coisas e não entendi muito bem. Uma eu entendi, que já não é a primeira vez, assim. Às vezes quando passa um carro aqui de som desses, que é ligado a algum sindicato, acho, da construção e tal, que fica mandando aquela mensagem pro pessoal da construção, que vai ter uma reunião do sindicato, vai ter alguma coisa do sindicato, né? E a música, velho, sempre foi a Edson Gomes com Vamos, amigo, lute! Vamos, amigo, lute! Vamos, amigo, ajude! Vamos, aquela história. Né? Aí o cara fala um negócio, fala não sei o que, não sei o que. Eu não entendi hoje, foi a segunda música. Depois que o cara falou, começou a tocar tum, tum, pá, tum, pá, tum, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Eu queria até a ajuda de vocês para entender qual a ligação que tem com a primeira música, com aquele cunho mais, né, revolucionário, de luta, e depois quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Então o sindicato da construção, eu confesso que não entendi. Cerejo, a música do bonde e do Tigrão é uma metáfora, né? A música é sobre botar no cu de outra pessoa, né? Esse negócio de aparar pela rabiola, vou passar cerol na música, tudo isso é como se o cara estivesse se preparando para meter no cu de alguém. Aí eu acho que tem a ver. Eu acho que o carro de som tá chamando aí o pessoal da construção civil para se unir para botar no cu do patrão, já que o patrão tá botando no cu do empregado há muito tempo já. Eu acho que é isso, é uma música sobre revanche e essa relação de quem é a pica e quem é o cu no ambiente de trabalho. Meu amigo Will, eu acho que não poderia ter uma explicação melhor. Eu espero que seja isso. Agora, imagina a reunião no sindicato, tá lá os operários da construção civil, tudo decidindo qual vai ser a playlist do carro de som que vai sair em protesto pelas ruas e alguém diz, vamos botar bonde do Tigrão aí, que é uma música sobre botar no cu do patrão. Por essas e outras que esse podcast é riquíssimo em cultura e não tem nada igual na mídia nacional. Por quê? Fomos de ovo virado para Edson Gomes, para bonde do Tigrão, sexo anal, e o que mais? Somente, né? Já é muito. Tudo isso em questão de segundos. Eu falei segundos! Ninguém consegue isso, ninguém. Só a gente mesmo. Eu até queria pedir permissão, porque realmente hoje foi muito assunto em cima do outro, em pouco intervalo de tempo. E eu queria fazer uma contribuição sobre aquela parada das bonecas. Porque, meu irmão, eu tinha um pânico. O Gabriela tinha uns bebezinhos daquele da Estrela, que não era esses bebê real, não. E eu me lembro, velho, que um tinha um olho, assim, quebrado, tá ligado? Porque ele tinha aquele lance, quando você deitava, ele fechava o olhinho, quando levantava, ele abria, né? Aí o Gabriela, velho, teve um que ficou com um olho só quebrado, tá ligado? Aí você deitava, fechava os dois. Quando ele levantava, velho, ele voltava só com o olho aberto, assim, meio lampião, tá ligado? Era apavorante aquilo ali.
E outra coisa que eu tomei muito susto em shopping, nesses parquezinhos com esses bebês que são bem reais, que parece gente, é o jeito que as crianças carregam ele, porra. Porque você fica achando que aquela porra é de verdade, e daqui a pouco vem um menino carregando pelo pé, arrastando pelo chão, e você faz, vamos matar o irmão. Fodeu. Pois é, Paulinho, Conversando Água é o podcast mais plurimulticultural em diversidade de assuntos em linha reta do mundo. E se ele voltou aí para a história das bonecas, né? Eu vou voltar para a história do nó nas tripas. Que, bicho, como eu não vou ter, né, a possibilidade de acordar com o ovo virado, porque, né, não tem ovos. Mas se for similar a tal da dor do nó nas tripas, que é a alça de intestino torcida, essa eu já tive. E essa, velho, olha, eu sou ruim em sentir dor, viu? É muito difícil. Eu sou daquele povo que pra sentir dor tem que ser uma dor muito rochida. E essa só passou. Era aquela dor que dava, você vomitava de dor. E só passou na morfina, bicho. Pense. Essa daí não é legal. Dor de nó nas tripas não é interessante. Pô, Cecília, eu imagino que deva ser uma dor realmente só comparável a torcer o ovo, né? Porque puta que pariu. Gente, eu queria trazer, já que a gente tá nessa miscelânea de assuntos, uma notícia que eu li ontem e me deixou boquiaberto, assim. Não é nada demais, é apenas uma gaia, notícia de gaia, mas é uma gaia com detalhes Nelson Rodriguianos, assim, não sei se vocês viram. É a história de um personal trainer fortão, bonitão, velho. Eu vi a foto do cara aqui na matéria. E a esposa dele saiu com a sogra para ajudar um morador de rua. Nessa saída para ajudar o morador de rua, a esposa parece que se encantou. O morador de rua pediu para dar um abraço nela. E eu vi na matéria que eu li o relato dela. Ela disse que quando o morador de rua a abraçou, ela sentiu que fosse Deus abraçando. Ela sentiu uma coisa divina. Aí começou umas carícias entre ela e o morador de rua. E aí, nesse momento, a sogra saiu, porque percebeu que tinha alguma coisa estranha. E saiu para chamar o filho, né? O marido da menina. Nisso, o morador de rua e a mulher casada com o personal trainer pegaram o carro e se danaram com o carro, né? Procurando um lugar ermo onde pudessem fazer a conjunção carnal. Bicho, aí as imagens que eu vi na matéria mostram o cara chegando no carro, olhando o carro assim, botando a cara no vidro e ficando raivoso, dando murro no vidro. Aí depois ele consegue abrir a porta e ele espanca o cara, o morador de rua. Aí aparece o morador na matéria, aparece a foto do morador de rua, todo com a cara toda inchada, véio. E ele pensou que a mulher estava sendo estuprada, mas na verdade ela disse que sentiu a presença de Deus no morador de rua e resolveu dar para ele, dar essa satisfação carnal pro cara também, né? Vejam, percebam tantos detalhes, Nelson Rodriguianos nessa história, né? Tanta coisa, porque a mulher preferiu dar ao morador de rua do que ao personal trainer. É uma Geni, lembra de Geni? Do Zeppelin, né? Preferia deitar com os mais pobres do que com o capitão do Zeppelin. Cara, eu vi tanto simbolismo, tanta coisa nessa história que eu fiquei pensando nela ontem o dia todo. E hoje resolvi compartilhar com vocês. Vejam você. É um negócio da vida como ela é, velho. É Nelson Rodriguianos. É foda. Paulo, história sensacional. Eu vi ontem, hoje de manhã, essa história. E é isso mesmo. É dano que se recebe, né? Porque a mulher foi ajudar o morador de rua. Aí, depois se separou da sogra, ficou com o morador de rua. Aí ela começa a contar uma história que ela olhou pro morador de rua e viu no morador de rua o marido e Deus juntos. E aí chamou o cara para dentro do carro, o cara pediu um abraço. Depois ela conta uma história de carinhos nos pés, né? Que eu não entendi direito como é que funcionou isso de carinho no pé. Eu sei que acabou que eles começaram a trepar lá e o marido chegou na hora, não, quando o ato estava sendo consumado. E realmente achou que a mulher estava sendo estuprada. Todos foram ouvidos, mas aí a mulher já confirmou que não era estupro. Ou seja, o cara apanhou de graça, o morador de rua se fudeu. Enfim, não sei como vai terminar isso não, mas é isso. Nelson Rodrigues aí na vida real. E veja só, vamos analisar aqui mais friamente a situação. A mulher já declarou que não foi estupro. Então, ela estava dando para o mendigo lá, o morador de rua, seja lá qual foi o motivo, se foi Deus, o que seja. Então, o personal trainer, marido dela, foi corno. E o cara notou isso, tanto é que ele agora está com um discurso dizendo que ela tem problemas psiquiátricos.
Isso pode ser uma invenção dele simplesmente para não admitir para a sociedade de que a mulher deu para o morador de rua. Né? Não sei, enfim, tem todo um mistério aí que a gente tem que descobrir como é que vai desenrolar essa história. Obviamente, a masculinidade do nosso querido personal trainer foi atingida, né? É aquele calcanhar de Aquiles do personal trainer, que é aquela masculinidade, aquela posse sobre a fêmea, né? Foi atingida. E foi atingida da forma mais hellish possível, da forma mais cruel possível. Um morador de rua comeu a mulher dele e não comeu à força, ela quis dar para o morador de rua. Seja lá por que motivo, me parece que foi um motivo religioso, tá? Então aí, não sei se é um atenuante, não sei, acho que não. Mas beleza, é um motivo religioso, levou o gás do morador de rua. Aceita, cara. É difícil pro cara aceitar, pô. Agora vai chegar na academia. Aqueles olhares, que o pior da traição são os comentários, pô. Porque de fato ficam as fofocas e os boatos. Aí vai ficar aquela situação ruim na academia pra ele. Coitadinho. Imagina um supino desse jeito. Porra. E malhar a perna assim. Caralho. Bom dia, seus preguiça. Vamos de uma pergunta aqui legítima que eu estou para fazer para vocês. Por favor, respostas curtas. Pensem que vocês estão fazendo uma prova de múltipla escolha e não uma dissertação, não uma redação do Enem. Até porque o assunto não exige tanta atenção assim, mas eu queria saber de vocês quais são os cuidados com higiene que vocês ainda preservam da época da pandemia, né? Aquela época tipo um mês atrás que acabou. Quer dizer, não sei se acabou. Para vocês acabou ou não. E eu quero saber, vocês ainda higienizam comida que chega para vocês no delivery? Vocês ainda usam álcool em gel na mão o dia inteiro? Máscara, face shield, vocês ainda olham feio para quem tosse e espirra? Como é que tá o negócio aí com vocês? Porque aparentemente tudo voltou ao normal. Eu estou perguntando isso porque várias capitais estão aí flexibilizando ou tentando flexibilizar o uso de máscara, mas eu não me vejo entrando num ônibus, por exemplo, sem máscara ou indo ao hospital para visitar alguém sem máscara também. E eu acho que é um negócio que vai durar muito, talvez dure para sempre, né? Não sei, estou pensando ainda no que é que eu vou fazer. Rapaz, eu acho que eu vou ficar para sempre com álcool 70, esse negócio de passar álcool 70 nas mãos. Eu acho que essa questão de máscara também em lugar fechado, eu acho que eu ainda uso. Acho que mesmo depois de parar, eu acho que dependendo do lugar eu vou ficar com uma na bolsa para usar. E esse negócio de limpar as comidas também, galera, quando chega principalmente no supermercado, eu ainda mantenho isso, eu acho que eu vou manter. Álcool gel, álcool 70 no sprayzinho e tome álcool para cima. Eu vou continuar passando mais álcool fora do meu corpo do que dentro do meu corpo, isso é verdade. Eu acho que passar álcool na comida é um bom hábito, né? Aí gostosinho, você passa ali já, principalmente quem gosta de abrir um pacote e meter na boca assim, sabe como é? Então já tá limpinho. Então acho que é um bom hábito, sem muita noia, né? Claro. Máscara acho que é interessante também em algumas situações, manter para sempre, ter sempre uma guardadinha em algum lugar. E passar álcool na mão sempre gostei. Inclusive eu trabalhava com uma amiga nossa aqui do podcast, Bruna, e ela sempre tinha álcool na bolsa e a gente sempre passava. Eu sempre metia a mão assim, depois do almoço eu metia a mão assim na cara dela e dizia, me dá álcool. Aí ela botava. Então eu gosto da sensação do álcool na mão. Então a pandemia veio permitir que eu indulgisse nesse meu prazer de álcool na mão. Bora lá respondendo essa enquete rapidamente de William Paiva. Máscara sim, porém não com a mesma intensidade de antes. Eu hoje já consigo abrir minha porta e no elevador pegar uma encomenda que está lá no elevador sem máscara, cometendo uma pequena transgressão, porque aqui no prédio isso não é permitido. Antigamente isso era impensável, eu já abria minha porta com a máscara, mas em ambientes públicos, shopping, cinema, teatro, sei lá, qualquer coisa assim, supermercado, farmácia, sim, sempre de máscara. Álcool em spray, líquido mesmo, e álcool em gel virou toque mania, eu passo o tempo inteiro em tudo, na minha mão, tipo, sem nem necessidade. Às vezes eu tô em casa, passo álcool, daqui a pouco eu passo álcool de novo, depois eu vou tratar isso na minha terapia, né, porque faz parte. E higienizar alimentos, a maioria a gente ainda higieniza, tudo que vai para a mesa, por exemplo, a gente higieniza, algumas coisas que eu guardo no armário, são pouquíssimas coisas que não são higienizadas, tudo que vai para a geladeira a gente higieniza, ou lava, ou passa spray com diluição de água sanitária, ou passa spray de álcool também. Por aqui também o uso de máscara está consolidado, né? E o uso de álcool também. O uso de álcool aumentou durante a pandemia e eu pretendo continuar com ele constantemente porque satisfaz. Máscara em ambientes públicos muito lotados e ambientes fechados, sim, pelo menos por um bom tempo até que isso se resolva mesmo, digamos assim.
Álcool líquido, álcool gel eu odeio, mas álcool líquido num borrifadorzinho, sempre na bolsa, sempre na porta de casa. Higienizar as coisas que vão para a geladeira, porque o vírus ele resiste mais no frio, né? Então eu borrifo tudo que entra na geladeira. As coisas que vão para o armário, se eu tiver com saco, eu borrifo. Se eu tiver sem saco, eu não borrifo ou deixo assim, tipo atrás, para que passe mais uns dias. E se houver alguma coisa ali, que aquela coisa morra antes da gente usar. E aqui em casa, é uma coisa que nem tem a ver muito com a pandemia, né? E que isso já foi provado que ninguém vai lamber o chão e pegar coronavírus da sola dos sapatos. Mas aqui em casa a gente nunca entrou de sapato. E aí isso só ficou mais ainda. Agora a gente tem uma sapateirinha lá na porta de trás e fica tudo lá atrás. E aí essa questão dos sapatos ficarem lá atrás, como eu tenho uma certa quantidade de sapatos, não é muita não, até porque eu doei bastante durante a pandemia, mas eu tenho alguns de trabalho, sendo que aí eu fico usando os mesmos 2. E aí um dia desse eu fui pegar um no coisa que nunca mais eu tinha usado, ou seja, uma pandemia depois, e obviamente ele abriu, né, a lingueta no meio da rua. E vocês tiveram alguma experiência dessa de perder alguma coisa na pandemia porque simplesmente não usou mais? Aí tem coisa minha que eu não acho mais, inclusive, não só de perder porque rasgou, porque se carcomeu no armário, mas porque realmente eu não encontro. Não, sapato eu tô com 2 jacaré aqui no meu armário. 2 que eu fui, botei um pra usar e vi que tava um pouco descoladinho, aí dei uma forçadinha, já vi que abriu, aí botei o outro em seguida e ele virou jacaré também. E aí, bem lembrado disso, até que eu tenho que levar no sapateiro ali de Casa Amarela pra resolver isso. E eu esqueci de falar isso, aqui em casa também a gente ficou com a sapateira realmente lá de fora e rolou uma sapateira dessa de madeirinha e tal. Também não tinha o hábito de entrar muito de sapato, não entrava uma vez ou outra, mas agora não entramos mesmo, aí a sapateira é outra coisa que fica. O que eu perdi na pandemia por falta de uso mesmo foi minha dignidade, nunca mais voltou. Mas eu sou indignado com essa porra do sapato, velho. Que porra você tem que usar, tá ligado? Na pandemia não, mas eu perdi quando eu tava morando em São Luís, que eu não usava sapato lá, eu tinha um par que eu usava e foda-se, tá ligado? É simplesmente sapato desintegrado. Como é isso, hein, velho? Você tem que ficar usando aquela porra pra usar, e nunca entendi isso. Eu confesso que eu já tomei de saco cheio, né, dessas medidas, né, de cuidado por conta da pandemia. Porém, seguimos fazendo, né, enquanto for necessário, enquanto a nossa mente ainda nos aconselha a fazer, porque eu acho que independente de ser permitido ou não, né, um relaxamento, né, de algumas medidas, inclusive em relação ao uso de máscara, acho que a gente ainda vai passar um tempo noiado, né, sem achar que mesmo sendo permitido é seguro. Aqui em casa, em relação a essa questão de limpeza, de coisas que vêm da rua, a gente já relaxou já faz um bom tempo, né? Até porque tem muitas matérias, estudos dizendo que o tipo de contaminação dessa forma, por contato, é muito, muito improvável. Agora, em relação ao uso de máscara, por exemplo, e álcool gel eu sempre usei, né? Eu confesso que prefiro o álcool líquido também, acho que esse eu vou manter, porque eu sempre gostei de estar com a mão limpa, isso eu sempre fiz, então isso certamente eu vou manter, já andava antes com álcool, vou continuar usando com mais frequência. Agora, essa questão do uso de máscara em ambientes públicos, né, que eu vou sentir no próximo mês, que a gente tem uma viagem marcada para o Rio de Janeiro, né, lá tá liberado o uso de máscara. E aí, vamos ver, né, vou levar um monte de máscara, né, ver como é que eu vou me sentir lá. E aí depois eu digo a vocês como é essa sensação de liberdade, se eu fiquei mais noiada ainda ou não. Mas acho que a tendência é essa mesmo, né? Afinal de contas, em algum momento a gente tem que começar realmente a diminuir a preocupação com isso à medida em que os números forem baixando, né? Temos que ir acompanhando o que é que está sendo feito no mundo, vendo o que é que as autoridades estão recomendando, né? E agora, por exemplo, o índice de retransmissão está baixíssimo, então é um momento de fazer esse experimento e ver o que é que acontece. Se não der merda, aí eu acho que deve se replicar, né, para os outros locais onde tenham números similares. É isso, vou ficar cautelosa ainda, vou levar minhas máscaras para o Rio de Janeiro, mas a depender de como for a experiência lá e a depender de como vai ser as consequências posteriores a essa medida, né, de relaxamento total que estão fazendo no Rio de Janeiro, aí eu vou ser a favor ou não dessa liberação.
Eu só levantaria aí um ponto, que é essa questão de se sentir seguro baseado na liberação ou não, porque tem que ver de onde vem a informação da liberação, porque a liberação em si da máscara é uma decisão muito mais política do que de saúde pública. Então, a segurança não vem da liberação, tipo, liberou, então tá tranquilo, mas eu vou usar máscara porque eu não estou seguro, não. Acho que é bem provável que libere muito antes da hora de ser liberado, né? Apesar de que todo mundo já está liberando, né? Nos Estados Unidos é só o Havaí, por enquanto, ainda mantém máscara, aqui já está muita gente liberando também. Mas como é a Omicron / Delta, Deltromicron, Ombreltra, tá vindo aí. Então não tem isso mais, assim, não tem o momento e agora, não. Se liberar agora, você está permitindo chegar essa nova variante. Então é uma falácia achar que porque está na baixa, a gente pode liberar um pouco. É como a questão do antibiótico, né? Passou os sintomas, eu vou deixar de tomar um antibiótico. É a pior coisa que você pode fazer. Você não está somente se prejudicando, você está prejudicando o mundo inteiro, porque você está criando uma cepa mais potente daquele vírus ou daquela bactéria que você tinha, né? Sei lá. Então, tendo dito isso, eu sou o cara que eu tô já ligando foda-se. Mas eu tô falando, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, como sempre. Parece que o negócio tá complicando aí de novo na China. Israel já identificou aí uma variante da Omicron, que é uma Omicron mais contagiosa ainda, e fica evoluindo, feito um Pokémon, essa desgraça desse vírus. E a Rússia está bombardeando aí a Ucrânia, já tomou conta aí da Crimeia, e Vladivostok tá na dela lá, caladinha. Daqui a pouco tá a Babilônia, um hecatombe nuclear aí, ninguém sabe o que vem, Semana Santa tá chegando. Judas Iscariote vai meter 30 moedas de ouro no bolso e vai trair o homem, prega na cruz, depois ressuscita. E ninguém sabe se vai ter guerra nuclear ou não vai ter. Eu sei que a situação não tá fácil para ninguém. Inclusive, a próxima variante já tem nome e é Deltacron. Eu acho que é isso, Deltacron. O que é que vão fazer quando terminarem as letras gregas? Vão partir para outras letras? É isso? Eu acho que deviam usar nome de Pokémon. Inclusive, acho que foi uma oportunidade extremamente perdida não terem começado com essa porra, porque tem uns 600 Pokémon, meu velho. Vai ser foda de acabar. E ele evolui, saca? Ia ser foda. Tipo, em vez de chamar Deltacron agora, chamava, sei lá, Pikachu do Inferno. Como é que é? Pikachu evoluído? Não sei como é que é essa porra. Sabe como é? Aqueles Pokémon foda, quando evolui, já botava o nome dessa porra. Então você tinha tiers, né? Grau muito mais organizado. Não sei porque não chamaram de Pokémon. Não. Alguém vai ser demitido dessa porra. Eu começaria a dar nome de jogador de futebol. Dos ruins, né? Tipo, variante Birubiru. Variante Sirini, lateral do Náutico. Variante Amaral. Eu vou repetir o mesmo argumento que eu já levantei aqui no episódio que a gente teve a convidada da República Dominicana, que a gente falava sobre furacões, que a história é colocar nome que dá medo nas pessoas, porque lá nos Estados Unidos e no Caribe, botam nome de mulher, tipo furacão Ana, furacão, sei lá, Zefa, uma coisa dessas, e as pessoas não têm medo do furacão e ficam na roda do furacão e se fodem. Deviam botar furacão Satangoso, furacão Darth Vader, essas coisas. Então, as variações desses vírus mortais também tinham que ter nomes tipo Satanás comendo o teu cu, com areia, sem cuspe, sabe? É um negócio assim para o povo ficar apavorado. Principalmente o povo de menos instrução, assim. Porque você fica botando o Omicron, a galera vai fazer, meu irmão, o que é Omicron, velho? Omicron é nome de carro. Omicron é nome de relógio, sabe? Compre agora o seu Omicron em 12 vezes. Eu tenho que botar nome apavorante nessas porra aí para o povo, para se comunicar na língua do povo, porra. Ainda sobre essa parada de máscara, eu confesso que o único lugar fechado que eu não queria usar mais era no CT, lá onde eu treino, velho. Esse negócio de treinar de máscara, por mais que tenha inventado essas máscaras pro cara treinar e tal, mas meu irmão, tem uma hora que dá uma falta de ar do caralho, você puxa e a porra do ar não vem, ou quando vem grudado com um pano de máscara agarrado na tua venta. Nesse ponto aí, esse é o único lugar fechado que, se liberar, eu não queria usar mais, não. William, concordo com o seu argumento do nome das variantes, mas esses teus exemplos foram péssimos, né? Os dois primeiros, o terceiro foi excelente, mas os dois primeiros, tipo Darth Vader e Satangos, velho, vai numa Comic Con da vida pra tu ver a merda que ia dar. A turma ia e daí é de cosplay, tá ligado? Só acrescentando a minha fala, né, porque pode ter gerado dúvida, né, quando eu mencionei a gente deve seguir as recomendações das autoridades, não é autoridades governamentais, né, que são inclusive muito influenciadas até pelo Deus mercado, mas sim autoridades sanitárias, né, e diga-se autoridades sanitárias, não necessariamente as autoridades que estão no governo. Autoridades sanitárias, que eu digo, são as pessoas que têm autoridade para dar recomendações, que estudam, enfim, ciência, né? A ciência. Acho que é da mesma forma que a gente tem que acreditar na ciência quando tem que se cuidar, quando ela diz também que é um momento de
relaxar um pouco, a gente pode seguir essas orientações, mas sempre com um alerta, né? E eu tô assim, tipo, pagando pra ver, tipo, primeiro esperando a galera fazer, ver o que é que vai acontecer e depois dar a minha opinião, como eu falei acima. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente vai conviver com o coronavírus para sempre, eu acho, né? E a gente tem que achar, em algum momento, a ideia é essa, né? Quando conseguir ter algum tipo de controle sobre a doença, com as vacinas, né? E com a própria imunidade da população, como acontece com a gripe, e ela virar endêmica. Eu acho que ela não vai sumir e em algum momento a gente vai ter que dar cara a tapa e conviver com ela de alguma forma. Não sei se o momento é agora, não sei se o momento é daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, não sei. Mas é isso, a gente tem que ir acompanhando, seguindo a ciência, ver o que as orientações das autoridades sanitárias são, o que é que está acontecendo no resto do mundo e ir replicando. Passando aqui para dizer 2 curiosidades. Hoje, dia 17 de março, hoje é dia do agente funerário, certo? Parabéns para você, agente funerário. E eu não sei se vocês sabem, mas hoje está fazendo 20 anos que Claudinho, da dupla Claudinho e Bochecha, morreu. Vocês lembram disso? Acidente de carro, quando o cara estava no auge da carreira lá, começando a estourar musiquinha, um acidente de carro, morreu Claudinho, só ficou Bochecha. 20 anos já. Bem lembrado, Cerejo, uma perda lamentável, porém era previsível, já que a regra é que sempre o primeiro nome da dupla morre primeiro, né? Foi Claudinho e Bochecha, quem morreu primeiro, Claudinho. Leandro e Leonardo, quem morreu primeiro, Leandro. Milionários é Rico, quem morreu primeiro, Milionário. Quem mais? João Paulo e Daniel, quem morreu primeiro, João Paulo. Daniel tá aí fazendo carreira. Chitãozinho e Chororó, quem vai morrer primeiro? Chitãozinho. Tô dizendo, velho. Tem esse padrão aí na música. Não sei porquê, mas tem. Rapaz, eu nunca parei pra pensar nisso, não. Você tava falando aí, antes, o último você falar, João Paulo e Daniel, eu tava pensando exatamente. Já foi o primeiro que me veio na cabeça, assim, de que morreu. Eu fiz, caralho, João Paulo e Daniel é mesmo o primeiro. Será, velho, que é uma maldição? Patati e Patatá também. Quem morre primeiro é o Patati. Nesse caso também, quem vai morrer primeiro é Sandy, né? Se bem que eu achei durante um bom tempo que Sandy e Júnior eram uma pessoa só. Até entender que era uma dupla mesmo. E uma outra coisa que eu queria saber também, será que isso se estende também para outros tipos de duplas, tipo dupla de vôlei de praia, por exemplo? Ricardo e Emanuel. Quem vai morrer primeiro é Ricardo? E aí tem a questão do Pepe e Nenê também, né? Que são gêmeos, pode ser que a moto se confunda. Perigoso isso. É até bom se ligar na hora que for botar o nome da empresa, né? Sei lá, tipo Teixeira e Vanderlei associados, né? E aí, vai ser a briga, né? Caju e Castanha. Quem morreu primeiro? Caju. Ainda bem que o nome do meu escritório é Gonzo Urubu e Advogados Associados. Mas quem é o Gonzo? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Aí quem tem que resolver essa guerra é a morte. A morte que resolva quem é o Gonzo, quem é o Urubu. Gente, só pra atualizar vocês, pra mostrar como é rápido essa galera de hoje em dia. A galera é muito rápida. Já fizeram um funk Senta pros sem teto. Senta pros sem teto pro ratão que te machuca. O refrão é assim. Não ouvi toda não, mas o comecinho é bem legal. Senta pros sem teto pro ratão que te machuca. O pessoal é impressionante, viu? Viva a música popular brasileira. Qual dos 3 protagonistas desse triângulo amoroso tem mais chances de se eleger pelo voto popular nas próximas eleições? Porque agora qualquer subcelebridade que se destaca na internet se candidata a alguma coisa para tentar uns 4 anos aí de mamata e regalias, né? Começou com Ruth Lemos, daqui de Recife, aquela do sanduíche ishi, se candidatou a vereadora, mas não ganhou. Aí vamos ver, né? Eu acho que o personal trainer tem perfil, né? Tem perfil de bolsonarista e tal. Eu acho que ele pode sair aí. Também tem um apelo, né? O apelo da traição, do sentimento, o cara tá sofrido, levantando peso e chorando. Acho que tem chance. Eu boto mais fé na menina. Ela já tem o discurso aí alinhado com Deus, que já garante uma vantagem. A gente sabe que próximas eleições serão definidas pelos evangélicos, né? E também tem o lado da caridade aí, né? Que ela realmente deu para os pobres, literalmente. É como diz a sabedoria popular, não é? Quem dá aos pobres paga um motel. Nesse caso, nem motel teve. Veja como ela foi sabida. Carro é muito melhor que motel. Pelo menos mais limpo é. Depende também, né? Se o carro for seu. E fundamentalmente é mais barato. A não ser que a polícia chegue e ele leve pra cadeia, né? Que aí, pô, atentado à moral, aos bons costumes, sei lá o quê. Aí vai dar um trabalho triste. Rapaz, eu acho meio perigoso aqui em Recife você ficar dentro do carro.
na rua, tá ligado? Não sei que você vai pra garagem, mas aí perde o sentido da coisa, né? Então, é feito uma amiga minha na faculdade, que a mãe dela era super careta, super presa, mas a avó dela fazia: minha filha, se você quiser transar, venha transar aqui em casa. Agora não transe no carro não, por favor, tá? Aqui tem um quartinho pra você e tá tudo tranquilo. Acho que ela devia até servir café da manhã e tal, devia ser do caralho. Meu irmão, essa avó devia ser o sonho de consumo de 10 entre 10 pessoas conhecidas dessa tua amiga, não era não? Porque, putz, pense numa avó, viu? Eu nunca tive uma avó assim não, mas nem de longe. Rapaz, eu não vou dizer que é comum não, porque obviamente não é, mas assim, a quantidade de vós mais tranquilas do que as mães na época, assim, era algo surpreendente, assim, sei lá, acho que eu lembraria de 3 agora, o que é um número surpreendente, não é não? Eu não vou dizer a década não, mas é uma década longínqua no passado. Rapaz, certamente carro é perigoso, viu? Agora, a pessoa também que... Tem um esquema aí que o pessoal fazia de ir para estacionamento, né? De shopping, essas paradas, de lugar fechado, assim. Mas tinha, inclusive, uns motéis que eram só a garagem. Você botava o carro lá dentro da casinha e não tinha quarto, não. Você ficava dentro do carro mesmo, mas ficava em segurança e conforto, né? Inclusive tinha um servicinho assim, você podia chamar a pessoa para levar um salgadinho, aí um negócio, um drink, mas tudo dentro do carro. E aí eu acho que a pessoa que está apta a transar dentro do carro está apta a fazer praticamente todas as coisas difíceis da vida. É verdade, Will, tinha mesmo esse tipo de estabelecimento. Eu me recordo, quando vim morar aqui, de conhecer assim, por ouvir falar, um ali no final da Avenida Recife, chamado Jardim de Alá. Você colocava o carro, tinha como se fosse umas eiras assim na garagem, né? Dava um aspecto de jardim na garagem, tinha umas plantas, o nome era Jardim de Alá. Você fazia o serviço lá dentro do carro, do seu Passat, do seu Gol, BX, né? Dava-se um jeito. Isso, Paulo. E aí eu ouvi falar também que eles tinham um negócio de lenços umedecidos aí pra você depois fazer o asseio, tanto o pessoal quanto do seu automóvel, e seguir a vida em frente, né? Porque também não ia dar assim para terminar vestir a roupa. Aqui dá, mas não é o ideal, né? Olá, amiguinhos, bom dia. Estamos chegando ao final do nosso programa e agora é o momento das dicas da semana. Eu vou trazer uma dica aqui que ela pode também ser uma não dica. Tudo depende da sua tolerância intelectual em explorar o conteúdo que eu vou apresentar. Mas temos que contextualizar. É o seguinte: toda terça-feira, fim de tarde, eu levo o Liz na psicóloga. E assim como qualquer sala de espera de médico do mundo inteiro, está passando Rede Globo. E eu fico lá com meu headphone, meu computador trabalhando, mas na TV fica passando uma reprise de O Clone, aquela novela de ficção científica, por assim dizer, da Rede Globo, mas que mostra a cultura e mostra um povo de forma estereotipada, né? Estrangeiros de forma estereotipada, assim como O Caminho das Índias e outras novelas da Globo, que é o que a Globo faz de melhor, né? Estereotipar. Essas novelas mostram realmente culturas e hábitos e línguas, tudo de forma muito estereotipada. E eu fiquei encucado com uma coisa. Eu disse, não é possível que isso seja uma prática somente da Globo no Brasil e que ninguém no mundo tenha feito nenhum produto audiovisual sobre o Brasil sem nenhum conhecimento de como é o Brasil. Né? Vamos ver se existe um tipo de vingança do audiovisual no mundo, retratando os brasileiros de forma estereotipada. E eu acabei achando, numa pesquisa rápida, uma série produzida no Iraque, chamada Samba, que foi ao ar, só tem uma temporada, foi ao ar entre 2011 e 2012, se eu não me engano. E as coisas que tem no YouTube dessa série Samba são incríveis. Vocês têm que ir lá assistir. Uma pena que o podcast não tem imagem, senão eu já colocaria aqui alguns trechos, porque a série, obviamente, é sobre cariocagem e bandidagem. Se passa num Rio de Janeiro fictício, que na verdade é no Iraque, e parece que são sobras de um set de filmagem que retratava Cuba, né, a Havana, porque realmente de Rio de Janeiro tem pouca coisa. Eles até filmaram uma coisa ou outra nos pontos turísticos do Rio de Janeiro, mas o grosso da série se passa num Rio de Janeiro cenográfico, que não parece Rio de Janeiro. Mas o que impressiona é que todos os homens da série, sem exceção, ou eles são malandros carioca de suspensório e aquele chapeuzinho que virou moda aqui depois, né, chapéu Panamá, né? Não sei como é que é o nome, aquele chapeuzinho de malandro, de jogador de sinuca, né? Ou então o camarada é jogador de futebol e passa a série inteira com o uniforme do time, ou então o cara é traficante e passa a série inteira de preto com a balaclava preta na cabeça que só aparece a boca e os olhos e um fuzil na mão. Basicamente só tem isso. E todas as pessoas que circulam pela cidade estão vestidas como se estivessem num desfile de escola de samba na Sapucaí. Os carros param
para que mulheres com aqueles vestidões de baiana, de escola de samba, atravessem, assim, tem mulheres, tem porta-bandeira atravessando a rua, saca? E eu não sei até que ponto isso é de propósito, isso é caricato, isso é escrotice, ou se isso é realmente a visão que os caras têm do Rio de Janeiro. E aí, obviamente, que a trama é sobre policial, e, porra, é bizarro, muito bizarro, tem umas coisas, e assim, o mais impressionante também é que a trilha sonora só toca samba, mas são sambas produzidos no Iraque. Então você vê que é um samba falsier, você vê que é cantado em, sei lá qual é a língua do Iraque, e a porra é um sucesso, viu? Tem uma legião de fãs, assim, que fica mantendo vivo aí o culto a essa série que se chama Samba, né? Compartilhando vídeos e compartilhando trechos mais emblemáticos. Uma pena que nenhum vídeo que eu achei tem a legenda, então é mais bizarro ainda que eu assisti os pedaços tudo numa língua que eu desconheço completamente. Mas é isso aí, velho. O Brasil teve uma vingança aí, né, e foi retratado pelo Iraque de uma forma muito, muito escrota. Parece muito aquele episódio dos Simpsons, em que a família dos Simpsons vem pro Brasil atrás de um menino que sumiu, que, enfim, tem essa história que tem um macaco. Eu não vi macaco não na série, não vi. Mas tem muito tiro, muita confusão. E o mais impressionante também, que tudo que eu tô falando tá impressionante, mas é que não tem nenhuma cena na praia. Simplesmente porque eles não tinham praia para filmar. Eu vi isso nas notas de produção lá que eu achei no IMDb. Mas eles não tinham praia para filmar. Então, uma porra sobre o Rio de Janeiro que não tem praia. Entendeu? Porque no Iraque não tinha praia para eles fazerem a série. Corram lá e procurem Samba. Agora tem que escrever Samba e tem que escrever Iraque. De preferência, Iraque, I-R-A-Q. Não bota Q-U-E no final, não. Bota I-R-A-Q. Que vocês acham tudo sobre essa série no YouTube. Essa é a minha dica e a minha não dica. Ficou comprido esse áudio, né? Rapaz, falando aí, eu tava aqui, não me parece com o Rio. Não me parece com o Rio. É o Rio mesmo. Agora sim, realmente sem praia fica difícil. Tem um capítulo lá que tem um jogador, eu não entendi se o jogador era traficante também ou era infiltrado, mas o cara vai jogar com um fuzil na mão, saca? Pra vocês verem o naipe da narrativa. Mas aí o jogo é pra ser no Maracanã, obviamente. Aí eles ficam alternando, tem umas imagens de arquivo que mostram assim, umas aéreas do Maracanã antigo ainda, antes da reforma da Copa, cheio de gente, né? Tipo, gente pra caralho no Maracanã. Aí quando vai pro campo, que é a hora do jogo, meu irmão, o campo é um campo de bairro, assim, saca? Tipo, é um campo muito, muito vagabundo, que você vê mesmo que não tem ninguém assistindo, que tem mato em volta, assim, eles nem se preocuparam em tapear isso. E aí a galera joga, a grama alta, assim, um negócio feio pra caralho. E aí, quando mostra do lado de fora de novo, assim, as aéreas, é o Maracanã lotado, saca? Eles acham que pode tapear. Ou então o iraquiano é muito besta mesmo, ficou fascinado aí com o Rio de Janeiro e tolera esse tipo de permissividade visual. Eu queria fazer um comentário sobre o que estava falando ontem do Jardim de Alá e tal, e essas situações de estacionamento, até para aproveitar que pode ser até a dica para alguém. Porque eu estava vendo, faz um tempo já, tinha visto uma matéria sobre essa readaptação dos motéis, né? Eu, como se fui um cidadão que nessa coisa de ir para estacionamento, eu fui flagrado uma vez no Tacaruna. E como o mercado publicitário, antigamente ele era menor, porém bem fofoqueiro, foi até meio, digamos, complicado. E aí eu parei com essa história de estacionamento também, a partir dali, né? Eu era um jovem também, né? E aí o que acontece? Jardim de Alá nunca foi, mas virou muita opção para essa turma. A questão que teve, e aí pode ser a dica aí, os motéis tiveram uma adaptação muito grande por causa dessa situação também de você beber e não poder dirigir, né? De estar na night e chegar em um motel de Uber, por exemplo, né? Onde você não vai guardar o carro, talvez o motorista não queira entrar, você vai a pé até o seu quarto dentro do motel, uma série de coisas assim. Alguns se adaptaram para logo na entrada ter tipo uma espécie de apartamentozinhos, assim, que você chega, não tem estacionamento, você sobe lá e já vai furunfunfa, né? E tem o famoso senzala também, que fica ali quase em Apipux ou Apipux ali, que eu não sei se ele sofreu adaptação do tipo, mas ele tem o famoso se vira dos 90, né? Você chega lá, você tem 90 minutos, paga lá uma bagatela, eu acho, de uns R$60, uma coisa assim, mas você vai lá, tem 90 minutos pra fazer sua história lá e tal, não sei o que, se consagrar nesses 90 minutos e depois ir pra galera, entendeu? Não sei se isso é dica, mas fica aí uma reflexão sobre o assunto já debatido aqui. Bom dia para todos. Olha aí, muito obrigado pelas informações. Nada melhor do que ter uma pessoa entendida no assunto, né? Para trazer informações precisas e fresquinhas para a gente. Tem um estúdio onde eu faço uns trabalhos dia de quarta, que fica lá na Várzea. A Várzea é um bairro mais afastado aqui de Recife, para quem não sabe. E no caminho tem uma avenida famosíssima por ter muitos motéis. Motel de todo tipo, todo preço. E aí tem um motel lá, que eu não sei o nome agora,
que deu uma renovada dessas aí que o Cereja falou, e aí eles têm uma suíte que tem uma lancha dentro, um barco, sei lá, é uma lancha, que aí você pode transar na lancha. Obviamente que a lancha não está dentro d'água e não está navegando, mas é para quem tem a fantasia de transar numa lancha. Tem outra que tem um balão, pelo menos é o cesto do balão amarrado ao teto com cordas, para você transar num balão, e as paredes são todas pintadas de azul, com nuvens e tal, não sei o quê, e esse... Tem esse esquema aí, se você chegar de Uber, tem tipo um carrinho de golfe desses que pega você e lhe deixa lá na portinha do seu quarto para você não ter que ir andando. É uma sofisticação, tudo para o prazer do cliente. Ô Cereja, agora eu fiquei curioso, pô. Você tem que contar para mim e para os ouvintes como é que foi essa situação que você foi pego fornicando no estacionamento de um shopping, porque eu lhe conheço há mais de 20 anos, eu acho, pelo menos uns 20 anos, e não sabia dessa passagem aí da sua vida. Conta aí pra gente. Evitando nomes para preservar os inocentes, né? Ou as inocentes, no caso, sei lá, né? Também. Mas o motel, rapaz, eu lembro que tem uma história, quando eu era bem pirraia mesmo, tava lendo a história da turma na verdade, da Disney. E tinha um negócio chamado caixa de férias, que eram umas caixas que você entrava e tinha as paredes pintadas, assim, com campo, praia, ou qualquer outra coisa. Sabe? E aí, dentro da caixa tinha areinha, tinha cadeira. Bem, ela meio que replicava um ambiente, né? Uma caixinha fechada. E eu pirraia, eu achava aquilo sensacional, porra, eu achava aquilo fantástico, tá ligado? E acho que motel, né, é a coisa que mais se aproxima disso. Acho que é interessante isso, acho que eu vou nem pra transar, um motel desse da lancha, sabe como é pra ficar pagando de playboy lá na lancha, alguma coisa assim, deve ser legal. Rapaz, a história até é interessante, porque é o seguinte, eu já fui mídia, né, em agência, eu já fui um bando de coisa quando eu rodava pelas agências, né? Até montar um negócio, eu só não fui diretor de arte porque eu não sei bulir nos programinha. Aí, teve uma época que a gente saía muito pra almoçar, os mídias, né, os veículos chamavam a gente, levavam a gente pra um restaurante, uma coisa assim. E aí, nessa história, teve uma vez que tinha uma funcionária nova, não me lembro agora se era o veículo, se era Nova Brasil, não me lembro. E aí a gente foi almoçar e tal, e no almoço teve uma troca de olhares, uma coisa assim, sabe? Mas nada muito. E aí nesse mesmo dia eu saí de casa e fui ao shopping Itacaruna pra comprar alguma coisa, resolver alguma coisa lá. Quando eu saí do trabalho. E aí, chegando lá, nas proximidades do shopping, assim, próximo da loja onde eu ia comprar alguma coisa, eu encontrei com essa mesma pessoa lá. E aí, nova troca de olhares, se falou e tal, não sei o quê, mas aí, 2 beijinhos e cada um pro seu canto. Quando a gente tava saindo do shopping, no estacionamento, quando eu fui pegar meu carro, no mesmo momento que eu vou chegando pra pegar meu carro, vem a mesma pessoa e tá com o carro estacionado, tipo, na diagonal do meu, assim, sabe? Aí, velho, teve outra troca de olhares, em vez de 2 beijinhos, teve uns beijinhos. Aí entramos no carro dela. Nessa história de entrar no carro dela, ficou lá os beijinhos e os nhenhenhen. E aí passou uma outra pessoa do mercado publicitário, que tinha língua grande na época. E aí, no dia seguinte, existiu mensagem já. E algumas pessoas vieram falar comigo no Message sobre esse flagra, né? Antes do segurança chegar também e bater no vidro, a gente já tinha percebido também, cada um foi pro seu carro e foi embora. Mas é isso, a história é bonitinha por causa dessa somatória de encontros, entendeu? E não vou negar que os beijinhos foram bons, rapaz. Éramos todos jovens. Ah, que história linda, Cereja. Uma história de encontros, de reencontros, né? De troca de saliva. Eu acho uma história muito bonita. E, porra, pena que o negócio não foi pra frente. E o mercado publicitário tem muita gente, muito olheiro, né, velho? O pessoal fica rodando estacionamento aí, vendo os outros fornicando, pô. Tem mal o que fazer, não? Lamentável. Mas foi bom, a história foi linda. Pois é, Paulinho, mas assim, a gente também não se intimidou, não, com a fofocagem do mercado publicitário, não. A gente até levou à frente, assim, um pouquinho, não como namoro, mas como massificada na época. É interessante, porque o interessante foi exatamente, foi tudo num dia só, pô. Aí depois a gente ficou até animado pra se conhecer mais e tal, e papapá, mas foi interessante. Na época, como eu falei, todos jovens, fica tudo aquela coisa mais livre e tal, era bacana. E uma coisa também que ajudava naquela época, assim, também que não tinha tantas câmeras espalhadas por aí, né? Ou se tinha também, pelo menos a gente não sabia. Eu me lembro até que a gente chegou a arriscar até outros estacionamentos, eu acho. Escada de prédio, aquelas coisas assim. Antigamente dava pra fazer essas coisas. Hoje não dá não. Hoje você olha pro lado, se não tiver uma câmera pendurada na parede, tem alguém filmando. Que história mais linda, Cereja. Parabéns. Eu tinha pensado em uma coisa completamente diferente, envolvendo aí o segurança tirando vocês dentro do carro e levando algemados, né, por... Como é que chama? Conduta imprópria, não. Como é? Atentado ao pudor. É isso aí. Bem, mas seguindo o passeio, já que hoje é sexta-feira, eu não tenho nenhuma dica muito relevante, mas ontem à noite, por coincidência, eu vi um LP que eu tenho aqui, Dona Ivone Lara, a diva do samba nacional. É um LP de 85, cujo título também é Ivone Lara.
Eu tenho ele aqui, nunca tenho ouvido muito, mas eu parei pra ouvir, adorei. Passei aqui a noite tomando meu vinho, fumando um beck, ouvindo um samba. E hoje de manhã, por coincidência, o Will falou dessa série aí iraniana, de nome Samba. Então não podia deixar de felicitar essa coincidência e dar a minha dica. Escutem Dona Ivone Lara. Olha, pessoal, então vamos lá. Primeiramente, vamos falar de fetiche, né? Quando eu vejo uma pessoa assim que tem muito fetiche disso, fetiche daquilo, fetiche de transar, se equilibrando uma perna só em cima da asa de um avião em movimento, eu já acho que essa pessoa, ela gosta muito de fetiche, ela gosta pouco de transar, sabe? Quem gosta de transar, transa. Enfim, e sobre as dicas, eu venho aqui novamente dar uma dica que eu dei na semana passada. Mas, bom, se você não viu a peça Estudo número 1, Morte e Vida, do Grupo Magilute, que estava em cartaz no Recife até o último final de semana, porque esse podcast vai ao ar sábado e a peça está em turnê e ela já saiu do Recife. Agende-se para quando ela voltar à cidade. A peça é incrível, eu vi novamente, eu gostei mais ainda, continuo com a mesma opinião, que é uma peça irregular, assim, tem umas cenas que eu não gosto muito, né? Mas tem cenas maravilhosas que pagam totalmente o ingresso, vá por essas cenas. E uma delas, e agora vamos spoiler, valendo mais do que na semana passada, porque se você não viu a peça, você também não vai ver mais. Não, dessa vez tem uma cena de um lanceiro de maracatu dançando com uma gola, a gola do maracatu, em vez de ser aquela gola cravada de lantejoulas rebordada, é uma gola feita com jeans. Essa cena, ela é tão linda, ela é uma das cenas mais lindas que eu já vi de uma peça do Magilute. Inclusive, eu digo mais, é uma pena que essa cena ela vai ao ar, ela é encenada e depois a peça segue, porque para mim tudo que vem depois dessa cena é anticlímax. Qualquer coisa que venha perde a força. Essa cena ela é tão maravilhosa, sem contar que a peça faz muita referência ao Polo Jeans de Toritama e de Santa Cruz de Capibaribe, e eu acho que a peça não explica tanto isso, e aqui eu vou abrir um parênteses para explicar, por favor, Grupo Magilute, não me linche, porque eu sei que às vezes a pessoa não quer explicação, mas a peça de João Cabral de Melo Neto, o poema, né, o Alto de Natal de João Cabral de Melo Neto, ele segue o percurso do Capibaribe, né, porque Severino, o migrante, ele nasce nessa região, onde nasce também o Capibaribe, e ele vem migrando pelas margens do Capibaribe até o Recife. Então toda a peça faz uma referência a quem seria esse novo Severino, esse Severino contemporâneo, esse Severino que migraria hoje. E aí vai falar de Toritama, vai falar do Polo do Jeans, fala pouco de Santa Cruz de Capibaribe, o poema fala mais, a peça fala mais de Toritama, enfim, mas super vale a pena ver e acompanhar e entender essa referência tão bacana que eles fazem ao Polo do Jeans, né, onde está hoje localizado geograficamente esse imigrante. E ainda faço uma outra dica dentro da dica: assistam Estou Me Guardando para o Carnaval Chegar, que é um filme, se eu não estiver enganada, de Marcelo Gomes, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, que é um filme de Marcelo Gomes sobre a produção de jeans lá no Polo do Jeans aqui em Pernambuco, né, Santa Cruz de Capibaribe, Toritama, etc. Vale super a pena, e eles também fazem referência a esse filme. E é isso, pessoal. Boa sexta-feira para todos. Complementando a informação para não deixar os nossos ouvintes perdidos, sim, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar tem roteiro e direção de Marcelo Gomes e está disponível na Netflix. Boa sorte a todos. Antes que o podcast termine, nessa sexta-feira vamos dar parabéns à Carlota, que aguenta Paulinho a 16 voltas ao sol. Depois do dia em que eles se casaram, tão lindos, eu vi no Instagram e fiquei tão feliz. Parabéns, Paulinho, parabéns, Carlota, um beijo para essa família, um beijo para a tartaruga, para o gato e para todo mundo. E estou aguardando ansiosa um convite para a cozinha de vocês na varanda. Obrigada, desde já. Valeu, Diana Meira, valeu, gente, obrigado pela lembrança. Vocês sabem que o pior casamento é o que dá certo, né? A pessoa envelhece junto, não tem muita novidade, mas é bom demais. Vamos em frente. Ninguém se entrega, é só reação. E agradecer especialmente aqui a minha madrinha e meu padrinho de casamentos, o Wilps e Larissa, que estavam lá, abrilhantando aquela cerimônia louca e maravilhosa. A última banda do casamento faltou, porque o baterista chegou drogado e sem bateria, só com a baqueta na mão. Mesmo assim, valeu a pena.
deu certo o casamento, tamo aí, ninguém se entrega. Gente, estamos passando aí por um momento em que o Telegram está sendo desligado no Brasil. Atitude corretíssima, uma vez que ele pode ser usado como uma ferramenta aí de comunicação e disseminação de fake news e alterar os resultados, influenciar nos resultados da nossa próxima eleição. Então, acho que o Brasil vai ser um lugar muito melhor sem Telegram, pelo menos até as eleições. E lembrando também que o Telegram é uma casa de mãe joana. Os governos de vários países já tentaram entrar em contato com a administração do Telegram sem sucesso. A sede que eles declaram ser a sede do desenvolvedor fica em Dubai, mas lá na portinha do edifício empresarial não tem nada acontecendo, não tem ninguém trabalhando, não tem escritório, não tem nada. Então, nessas condições, é melhor que a gente fique sem o Telegram mesmo, porque isso é muito perigoso para a democracia atualmente. Por conta disso também a gente está abandonando o Telegram como plataforma de comunicação com os nossos ouvintes. Ficaremos apenas com o Instagram, @conversandoagua.podcast, ou então o e-mail conversandoagua.podcast@gmail.com. Podem continuar mandando suas mensagens de áudio por esses lugares aí, o e-mail e o Instagram, e esqueçam o Telegram, certo? Um abraço para todos. Querendo registrar tão somente que o bloqueio aí do Telegram veio através de uma decisão do nosso querido careca da capa preta, dando mais uma chave de braço no Bozo, né? Ele e nosso querido Alexandre de Moraes, ministro do STF, nomeado pelo Nosferatu Tupiniquim Temer, e nós falamos tão mal na época, né? E hoje ele nos dá tantas alegrias. Abraço, Alexandre! Vocês lembram quando nomearam o Alexandre de Moraes, que a gente ficava reclamando que ele era advogado do PCC, e agora a gente está se apegando aí com unhas e dentes nas decisões dele para ver se a gente consegue preservar um resto de democracia no Brasil? Pô, eu tô quase sem poder falar por motivos de estar num bar e está muito barulho, mas eu mesmo não reclamei de Alexandre de Moraes, não, nunca reclamei. Advogado do PCC, sei nem o que é isso é falsidade de vocês, estão levantando falso testemunho. Eu soube que PCC significa Pessoas contra Carluxo. Ou pessoas com coragem. Pessoas com cu, porque quem tem cu tem medo. Eita, carai. Adeus, Telegram. E Paulinho e Carlota, parabéns, queridas. Que coisa bela. Eu aqui aparecendo só pra, a minha voz soar um pouco antes do fim do podcast. Tenho sido uma pessoa muito relapsa em relação a tudo isso. E também não tenho dica não e vou sair pra beber. Um beijo a todos. A Diana Meira falando pessoas com coragem. O termo que me veio à mente foi pessoas com cunhão. Mas isso volta àquela história da gente ressignificar as paradas, né? Porque, em tese, só quem tinha cunhão tinha coragem. E não é o caso, gente. Mulheres com ovários também têm muita coragem, às vezes muito mais que os homens. Mas é isso, vamos lá. Paulinho, meu querido, parabéns pra você, pra Carlota. Feliz demais, participei desde o iniciozinho, quando vocês começaram aí a relação. Muita história pra contar, hein? Vou abrir pro Rock que eu diga. Feliz dia aí pra você, pra Carlota. Beijão, que esse amor aí dure mais o infinito. Paulinho, querido confrade de podcast, felicidades, muito bom esse aniversário de casório, só coisas boas para vocês, 16 anos de muita luz e muito mais luz pela frente. Vamos embora, encerrar esse podcast em alto astral, na felicidade de quem comemora o amor. Amem, pessoas, amem. Obrigado a todos desse podcast por essas felicitações tão sinceras e gostosas e cremosas. Não sei o que eu faria da vida sem vocês. Agora, como diria o Teletubby, é hora de dar tchau. 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 Até parece que o amor não deu. Até parece que não soube amar. Você reclama do meu apogeu. Do meu apogeu. E todo o céu vai desabar. É até quarta.